Do mundo do mais ou menos ao universo da precisão, de Alexandre Coiré, parte final. A falta da ideia também não quer dizer insuficiência científica. Sem dúvida, a óptica medieval, tal como a óptica grega, se bem que Alhazen e Vitello a tivessem obrigado a fazer progressos significativos, conhecia o fato da refração da luz, embora não lhe conhecessem as leis. Não é senão com Kepler e Descartes que a óptica física nasce verdadeiramente. Mas, a bem dizer, Galileu não sabia muito mais que Vitello. Apenas um pouco mais para, tendo concebido a ideia, ser capaz de a realizar. Além disso, nada mais simples que um telescópio, ou pelo menos que um óculo de longo alcance. Para os construir, não é necessária ciência, nem lentes especiais, não sendo precisa, portanto, uma técnica desenvolvida. 2 lentes de óculos colocadas uma após a outra. E eis um óculo de longo alcance. Ora, por mais estranho e inacreditável que pareça, durante 4 séculos, ninguém tivera a ideia de ver o que aconteceria se, em lugar de utilizar um par de óculos, fossem usados simultaneamente 2. É que o fabricante de óculos não era, de modo algum, um óptico. Era um artesão que não fazia um instrumento óptico, mas sim um utensílio. Portanto, fazia-o de acordo com as regras tradicionais da profissão e não procurava fazer outra coisa. Há talvez uma verdade muito profunda na tradição, possivelmente lendária, que atribui a invenção do primeiro óculo de longo alcance ao acaso. A brincadeira do filho de um oculista holandês. Ora, para o homem que os usava, os óculos não eram também um instrumento óptico. Eram igualmente um utensílio. Um utensílio, isto é, qualquer coisa que, tal como já tinha visto, é muito bem o pensamento antigo, prolonga e reforça a ação dos nossos membros, dos nossos órgãos, dos sentidos. Qualquer coisa que pertence ao mundo do senso comum. E que nunca pode levar-nos a ultrapassá-lo, quando, pelo contrário, a própria função do instrumento não é um prolongamento dos sentidos, mas, na acepção mais forte e mais literal do termo, uma encarnação do espírito e uma materialização do pensamento. Nada nos revela melhor essa diferença fundamental do que a história da construção do telescópio por Galileu. Enquanto os Lippershey e o Janssen, que haviam descoberto, por um feliz acaso, a combinação de vidros que forma o óculo de longo alcance, se limitavam a fazer os aperfeiçoamentos indispensáveis e, de certo modo, inevitáveis, tubo ocular móvel, os seus óculos reforçados, Galileu, logo que teve notícia da luneta de aproximação holandesa, elaborou-lhe a teoria. E foi a partir desta teoria, sem dúvida insuficiente, mas teoria, apesar de tudo, que, levando cada vez mais longe a precisão e o poder dos seus vidros, construiu a série das suas perspicilhes, que lhes abriram os olhos à imensidão do céu. Os oculistas holandeses não fizeram nada de semelhante, porque justamente não tinham a ideia do instrumento que inspirava e guiava Galileu. Deste modo, a finalidade procurada e atingida por ele e por aqueles era inteiramente diferente. A luneta holandesa é um aparelho com um sentido prático. Permite-nos ver a uma distância que ultrapassa a da vista humana, o que lhe é acessível a uma distância menor. Não vai mais longe, não pretende ir mais além. E não foi por acaso que nem os inventores, nem os utentes da luneta holandesa se serviram dela para observar o céu. Pelo contrário, foi para responder a necessidades puramente teóricas, para atingir o que não cai na alçada dos nossos sentidos,
para ver o que ninguém jamais viu, que Galileu construiu seus instrumentos, o telescópio e depois o microscópio. Para ele, o uso prático dos aparelhos que encantaram os burgueses e os patrícios de Veneza e de Roma não é mais que um subproduto. Ora, por ricochete, a pesquisa desse fim, puramente teórico, produziu resultado de importância decisiva para o nascimento da técnica moderna, da técnica de precisão. Pois, para fazer aparelhos ópticos, é necessário não apenas melhorar a qualidade dos vidros que se empregam, como determinar-lhes, isto é, medir primeiro e calcular depois os ângulos de refração. É preciso melhorar ainda o seu corte, isto é, saber dar-lhes uma forma precisa, uma forma geométrica exatamente definida. E para o fazer, é necessário construir máquinas cada vez mais precisas, máquinas matemáticas, que, tal como os próprios instrumentos, pressupõem a substituição, no espírito dos seus inventores, do universo do aproximadamente pelo universo da precisão. Por conseguinte, não foi de modo algum por acaso que o primeiro instrumento óptico foi inventado por Galileu e a primeira máquina moderna destinada a talhar vidros parabólicos por Descartes. Ora, se é na e pela invenção do instrumento óptico que se efetua a penetração e se estabelece a intercomunicação entre os dois mundos, o mundo da precisão astral e o do aproximadamente do mundo cá de baixo, se é por esse canal que se opera a fusão da física celeste com a física terrestre, é por outro ângulo que a noção de precisão acaba por se introduzir na vida cotidiana, se incorpora nas relações sociais e transforma, ou pelo menos modifica, a estrutura do próprio senso comum. Refiro-me ao cronômetro, o instrumento de medir o tempo. Os aparelhos de medir o tempo não aparecem senão muito tarde na história da humanidade. E isso compreende-se porque, ao contrário do espaço, que sendo essencialmente mensurável, sendo talvez a própria essência do mensurável, não se nos oferece a não ser como qualquer coisa a medir. O tempo, essencialmente não mensurável, o tempo, sendo essencialmente não mensurável, nunca se nos apresenta senão como provido já de uma medida natural, cortado já em fatias pela sucessão das estações e dos dias, pelo movimento. E os movimentos do relógio celeste, que a natureza previdente teve o cuidado de pôr à nossa disposição, fatias um pouco expensas, sem dúvida, e bastante mal definidas, imprecisas de duração desigual, mas que importância pode isso ter no quadro da vida primitiva, da vida nômade, ou mesmo da vida agrícola? A vida desenrola-se entre o erguer e o pôr do sol, com o meio-dia como ponto de divisão. Um quarto de hora, ou mesmo uma hora a mais ou a menos, não mudam absolutamente nada. É apenas a civilização urbana evoluída e complexa, que, por exigências precisas de sua vida pública e religiosa, pode vir a sentir a necessidade de saber a hora, de medir um intervalo de tempo, e só então que surgem os relógios. Ora, mesmo nessa altura, na Grécia como em Roma, a vida cotidiana escapa à precisão, muito relativa, aliás, dos relógios. A vida cotidiana move-se aproximadamente do tempo vivido. O mesmo se passa na Idade Média e mais tarde ainda. Sem dúvida, a sociedade medieval tem sobre a antiga a insigne vantagem de haver abandonado a hora variável e de a ter substituído por uma hora de valor constante, mas não sente grande necessidade de conhecer melhor esta hora. Perpetua, como muito bem nos diz Lefebvre, os hábitos de uma sociedade de camponeses que aceitam nunca saber a hora certa senão quando o sino toca, supondo-o bem regulado, e que, para o resto, se limitam a observar as plantas e os animais, o voo de certo pássaro e o canto de tal outro,
cerca de nascer do sol ou então cerca de pôr do sol. A vida cotidiana está dominada pelos fenômenos naturais, pelo nascer e pôr do sol. Levantam-se cedo e não se deitam tarde. E o dia é marcado, mais que medido, pelo toque dos sinos que anunciam as horas dos serviços religiosos, muito mais do que as do relógio. Certos historiadores, e não dos menores, insistiram, aliás, na importância social dessa sucessão regular dos atos e cerimônias da vida religiosa, que, sobretudo nos conventos, submetia a vida a um ritmo rígido do culto católico, ritmo que requeria e exigia mesmo a divisão do tempo em intervalos estreitamente determinados e que, portanto, implicava a sua medida. Foi nos mosteiros, e por necessidade do culto, que terão nascido e se terão propagados os relógios, e terá sido este hábito da vida monástica, o hábito de se conformar com a hora, que, difundindo-se em redor da muralha conventual, empregou e informou a vida cotidiana, fazendo-a passar do plano do tempo vivido ao do tempo medido. Há, sem dúvida, algo de verídico no que acabo de expor, bem como na famosa Boutade do Abade de Teleme. As horas são feitas para o homem, e não o homem para as horas. Citada muito a propósito por Lefebvre. Sentimos aqui perpassar o vento da revolta do homem natural contra a imposição da ordem e a escravatura da regra. E, todavia, não nos deixemos laborar em erro. A ordem e o ritmo não são a medida, o tempo marcado não é o tempo medido. Continuamos ainda no aproximadamente, no mais ou menos. Estamos a caminho, mas apenas a caminho do universo da precisão. Com efeito, os relógios medievais, os relógios de peso, cuja invenção constitui uma das grandes glórias do pensamento técnico da Idade Média, não eram propriamente precisos, muito menos, em todo caso, que os relógios de água da antiguidade, pelo menos na época imperial. Eram, e é evidente que isso se aplica muito mais aos relógios dos conventos do que os da cidade. Máquinas robustas e rudimentares, a que era necessário dar cordas várias vezes nas 24 horas, e que era preciso cuidar e vigiar constantemente. Nunca indicavam as subdivisões da hora, e mesmo as horas indicavam-na com uma margem de erro que tornava o seu uso praticamente sem valor, mesmo para as pessoas da época, pouco exigentes na matéria. Portanto, não tinham de modo algum suplantado aparelhos mais antigos. Em grande número de casos, as horas não eram ditas e aproximadamente aos vigilantes noturnos, a não ser por clepsidras de areia ou água que tinham a incumbência de virar. Gritavam do alto das torres a indicações que estas lhe forneciam e os vigias repetiam-nas pelas ruas. Clepsidras eram um instrumento de medição da Idade Média, tá? Ou se usava água ou se usava areia, como ele está dizendo aqui. Ora, se os grandes relógios públicos do século XV e XVI, relógios astronômicos e de figuras que Willis Millian nos descreve tão bem, não são propriamente simples, se ao mesmo tempo, graças ao emprego do foliote e da roda de escape, são sensivelmente mais precisos que as máquinas antigas de movimento contínuo. São, então, em contrapartida, extremamente raros, porque, graças à sua complexidade, não só são muitíssimo difíceis e demorados de construir, como extremamente caros. Tão caros que apenas as cidades mais ricas, como Bruges ou Estrasburgo, ou o imperador da Alemanha e os reis da Inglaterra e de França, que dotam com eles as suas capitais, se podem oferecer tal luxo. O mesmo se passa praticamente com os relógios domésticos da época. Relógios murais de pesos
simples reduções bastante grosseiras quanto ao seu mecanismo, dos grandes relógios públicos, relógios portáteis com molas, inventados no começo do século XVI por Pierre Helene, de Norimberga, relógio de mesa e relógios de mostrador. Mas estes continuam a ser objetos de luxo, até mesmo de grande luxo, e não de uso prático, pois os pequenos relógios são, com efeito, muito pouco precisos. Muito menos precisos ainda, diz-nos W. William, que os grandes. Em contrapartida, são muito belos, muito caros e raros, como Lefebvre nos diz. Quanto aos particulares, quantos eram aqueles que no tempo de Pantagruel possuíam um relógio de mostrador? O seu número, para além dos reis e dos príncipes, era ínfimo. Sentiam-se orgulhosos e julgavam-se privilegiados os que possuíam, sob o nome de relógio, uma daquelas clepsydras de água, e não de areia, de que Joseph Scaliger faz o elogio pomposo no segundo Scaligerana. Portanto, não é de admirar que o tempo do século XVI, pelo menos na sua primeira metade, seja ainda e sempre o tempo vivido, o tempo do aproximadamente, e que, no que respeita ao tempo e a tudo mais, reina por toda parte na mentalidade dos homens. A fantasia, a imprecisão e a inexatidão. E disto não faltam exemplos no fato de haver homens que não sabem exatamente a sua idade, de serem incontáveis as personagens históricas desse tempo, que nos dão a escolher entre 3 ou 4 datas de nascimento, por vezes distantes vários anos umas das outras, mostrando haver homens que não conhecem nem o valor nem a medida do tempo. Acabo de dizer, pelo menos na primeira metade do século XVI, porque na segunda a situação se modifica de modo sensível. A imprecisão e o aproximadamente reinam, sem dúvida ainda. Mas, paralelamente ao crescimento das cidades e da riqueza urbana, ou se o preferirmos, paralelamente à vitória da cidade e da vitória urbana sobre o campo e a vida campestre, o uso dos relógios espalha-se cada vez mais. São peças sempre muito belas, muito trabalhadas, muito ciseladas, muito caras. Mas já não são muito raras, ou mais exatamente, tornam-se cada vez menos raras. E no século XVII deixarão completamente de o ser. Por outro lado, o relógio evolui, melhora, transforma-se. A maravilhosa habilidade e engenhosidade, não menos surpreendente dos relojoeiros, constituídos a partir de então numa guilda independente e poderosa, a substituição da roda reguladora pelo foliote, a invenção de Stackfred e do fuso que igualizam e uniformizam a ação da mola, fazem de um puro objeto de luxo um objeto de utilidade prática capaz de indicar as horas de uma maneira quase precisa. Não foi, todavia, do relógio dos relojoeiros que saiu finalmente o relógio de precisão. O relógio dos relojoeiros nunca ultrapassou e nunca poderia fazê-lo o estádio do quase e o nível do aproximadamente. O relógio de precisão, o relógio cronométrico, tem uma origem completamente diferente. Não é de modo algum uma promoção do relógio de uso prático. É um instrumento, quer dizer, uma criação do pensamento científico. Ou, melhor, a realização consciente de uma teoria. É certo que, uma vez realizado, um objeto teórico se pode tornar um objeto prático de uso corrente e cotidiano. É certo também que considerações práticas, no caso que nos interessa, o problema da determinação das longitudes, que a extensão da navegação tornava cada vez mais urgente, podem inspirar o pensamento teórico. Mas não é a utilização de um objeto que lhe determina a natureza. É a estrutura. Um cronômetro permanece um cronômetro, mesmo se forem os marinheiros a utilizá-lo. Isso explica-nos por que razão não é aos relojoeiros,
mas aos sábios, não a George Bourge e a Isaac Tourette, mas a Galileu e a Huygens, e a Robert Hooke também, que remontam às grandes invenções decisivas a que devemos o relógio de pêndulo e o relógio de espiral reguladora. Tal como muito bem o diz Jacques Querold, no seu prefácio ao excelente trabalho de L. de Fosses, recentemente consagrou a história da cronologia, trabalho cujo mérito consiste em recolocar a história da cronologia na história geral do pensamento científico, e que tem o título característico de Os Sábios, e não os relojoeiros do século XVII e a medida do tempo. Os técnicos ficarão surpreendidos, mesmo desiludidos, ao verificarem o pequeno papel desempenhado nesta história pelos relojoeiros práticos, comparados com a imensa importância das pesquisas dos sábios. Sem dúvida, as realizações são, em geral, obra de relojoeiros, mas as ideias, as invenções, germinam frequentemente no cérebro dos homens de ciência, e vários dentre eles não receiam pôr as mãos ao trabalho e construir eles próprios os aparelhos, os dispositivos que imaginaram. Este fato, que pode parecer paradoxal, é explicado, segundo Jacques Querold, e bem entendido por de Fosses, por uma razão muito precisa e, em certa medida, dupla, que faz compreender, ao mesmo tempo, a razão pelo qual, nos séculos seguintes, a situação foi por muitas vezes invertida. Em primeiro lugar, esta razão consiste no fato de a medida exata do tempo ser muito mais uma necessidade capital para a ciência, a astronomia e a física do que para as atividades cotidianas e as relações sociais. Se os quadrantes solares e os relógios de Foliot eram, no século XVII, largamente suficientes para o grande público, já para os sábios não o eram. Era-lhes necessário descobrir uma medida exata. Ora, os processos empíricos eram impotentes para essa descoberta, e apenas os teóricos, aqueles que precisamente nesta época elaboravam as teorias e estabeleciam as leis da mecânica racional, eram capazes de a fazer. Portanto, os físicos, os mecânicos, os astrônomos, sobretudo os maiores dentre eles, preocuparam-se com o problema a resolver pela simples razão de serem os primeiros interessados. O segundo lado da questão, de uma importância ainda maior, deve ser procurado nas necessidades da navegação. No mar, a determinação das coordenadas geográficas, a determinação do ponto, é fundamental, e sem ela, nenhuma viagem longe das costas pode ser empreendida com alguma segurança. Se a determinação da latitude é facilitada pela observação do Sol ou da polar, e da longitude é muito mais difícil, exige o conhecimento da hora do meridiano de origem, e é necessário levar consigo essa hora, conservá-la preciosamente. É, pois, preciso possuir um guarda-tempo em que se possa confiar. Os dois problemas, da medida e da conservação do tempo, estão naturalmente ligados de modo íntimo. O primeiro foi resolvido por Galileu e Huygens, através da utilização do pêndulo. O segundo, bem mais difícil, recebeu uma solução perfeita, pelo menos em princípio, com a invenção, devido a Huygens, do sistema balanceiro-espiral. Durante os 2 séculos seguintes, apenas houve aperfeiçoamentos de pormenor, mas não mais descobertas fundamentais. E crê-se que, então, o papel dos técnicos se tenha tornado preponderante. Estou mais ou menos de acordo com Jacques Querold e de Fosses no que respeita à explicação do papel desempenhado pela ciência teórica na invenção do cronômetro. E foi por isso que os citei tão longamente. Por isso, e também porque é muito raro encontrar um físico e um técnico. De Fosses é um técnico de relojoaria, não infectados pelos vírus da epistemologia empírica e positivista, que fez e faz ainda tantas devastações entre os historiadores do pensamento científico.
Todavia, não estou inteiramente de acordo com eles. Particularmente, não acredito no papel preponderante do problema das longitudes. Creio que Hughes teria empreendido e continua as suas pesquisas sobre o movimento pendular e o movimento circular, o isocronismo e a força centrífuga, ainda que não tivesse sido estimado pela esperança de ganhar 10 mil libras, que aliás não ganhou, simplesmente porque eram problemas que se impunham à ciência de seu tempo. Se pensarmos que, para determinar o valor da aceleração, Galileu, quando das suas famosas experiências do corpo rolando sobre um plano inclinado, foi obrigado a empregar uma clepsidra de água, clepsidra muito mais primitiva na sua estrutura do que a de Ctesíbio, e que por esse motivo obtivera números completamente falsos, é que Riccioli, em 1647, para estudar a aceleração dos corpos em queda livre, foi obrigado a montar um relógio humano. Dar-nos conta da impropriedade dos relógios usuais no emprego científico e da urgência absoluta para a mecânica física de descobrir um meio de medir o tempo. Portanto, é perfeitamente compreensível que Galileu se tenha preocupado com a questão, para que, com efeito, possuir fórmulas que permitam determinar a velocidade de um corpo a cada instante da sua queda, em função da aceleração e do tempo decorrido, se não é possível medir nem a primeira, nem o segundo. Ora, para medir o tempo, já que não é possível fazê-lo diretamente, é indispensável utilizar um fenômeno que o encarna de uma maneira aproximada, o que significa que é um processo que se desenrola de uma maneira uniforme, ou seja, velocidade constante. Quer um fenômeno que, não sendo ele mesmo uniforme, se reproduz periodicamente na sua identidade, ou seja, uma repetição isócrona. Foi para a primeira solução que se orientou Ctesíbio, ao manter constante o nível da água no recipiente da sua clepsidra, de onde, por esse motivo, ela escorria para o outro com uma velocidade constante. Foi para a segunda que se orientou Galileu e Hughes, ao descobrir nas oscilações do pêndulo um fenômeno que se reproduz eternamente. Mas é evidente, ou pelo menos deveria ser evidente, que uma tal descoberta não pode ser fruto do empirismo. É claro que nem Ctesíbio, nem Galileu, que os historiadores das ciências colocam, todavia, entre os empiristas, ao louvá-los por terem estabelecido através de experiências alguma coisa que não podia ser estabelecida por elas, puderam estabelecer quer a constância do fluxo, quer o isocronismo da oscilação através de medidas empíricas. Quanto mais não fosse, pela razão muito simples, mas inteiramente suficiente, de lhes faltar precisamente aquilo com que teriam podido medi-las. Por outras palavras, o instrumento de medida que a constância do esvaziamento ou o isocronismo do pêndulo iam justamente permitir realizar. Não foi por ver balançar o grande candelabro da Catedral de Pisa que Galileu descobriu o isocronismo do pêndulo, uma vez que esse candelabro não foi colocado senão após a sua partida da cidade. Mas é inteiramente possível que tenha sido um espetáculo desse gênero que o tenha incitado a meditar sobre a estrutura própria do vai-e-vem. As lendas contêm quase sempre um elemento de verdade. Neste caso, o estudar matematicamente, a partir da lei do movimento acelerado, que tinha estabelecido por meio de uma dedução racional a queda dos corpos graves ao longo das cordas de um círculo, colocado verticalmente. Ora, foi apenas então, isto é, depois da dedução teórica, que ele pôde pensar numa verificação experimental, cuja finalidade não era de modo algum confirmar esta, mas descobrir de que maneira essa queda se realiza in rero natura, isto é, como se comportam os pêndulos reais e materiais que oscilam, não no espaço puro da física, mas sobre a terra e no ar. E, realizada a experiência com sucesso,
tentar construir um instrumento que permitisse utilizar na prática a propriedade mecânica do movimento pendular. Foi exatamente da mesma maneira, isto é, através de um estudo puramente teórico, que Huygens descobriu o erro da extrapolação galileica e demonstrou que o isocronismo se realiza, não segundo o círculo, mas segundo a cicloide. Foram considerações puramente geométricas que lhe permitiram encontrar o meio de realizar, em teoria, o movimento cicloidal. E foi nesse momento que se lhe pôs, tal como que se tinha passado com Galileu, o problema técnico, ou mais exatamente, tecnológico, da realização efetiva, isto é, da execução material do modelo que tinha concebido. Portanto, não é de admirar que, como Galileu antes, ou Newton depois dele, tivesse necessidade de pôr as mãos ao trabalho. Tratava-se justamente de ensinar aos técnicos qualquer coisa que eles nunca tinham feito e de inculcar na profissão, na arte, na técnica, regras novas, as regras da precisão da equisteme. A história da cronometria oferece-nos um exemplo marcante, talvez o mais marcante de todos, do nascimento do pensamento tecnológico, que progressivamente penetra e transforma o pensamento e a realidade técnica ela própria e que a eleva a um plano superior, o que, por sua vez, explica que os técnicos, os relojoeiros do século XVIII, tenham podido melhorar e aperfeiçoar os instrumentos que os seus antecessores não foram capazes de inventar. É que eles viviam num outro clima, ou meio técnico, e estavam contaminados pelo espírito da precisão. Já o disse, mas convém repeti-lo. É pelo instrumento que a precisão toma corpo no mundo do aproximadamente. É na construção dos instrumentos que se afirma o pensamento tecnológico. É para a sua construção que se inventam as primeiras máquinas precisas. Ora, é pela precisão das suas máquinas, resultado da aplicação da ciência à indústria, tal como pela utilização de fontes de energia e de materiais, que a natureza não nos entrega como tais, que se caracteriza a indústria da idade paleotécnica, a idade do vapor e do ferro, a idade tecnológica no decurso da qual se efetua a penetração da técnica pela teoria. E é pela supremacia da teoria sobre a prática que podemos caracterizar a técnica da segunda revolução industrial, para empregar a expressão de Friedman, como a da indústria neotécnica, da idade da eletricidade e da ciência aplicada. É pela sua fusão que se caracteriza a época contemporânea, dos instrumentos que têm a dimensão de fábricas e de fábricas que possuem toda a precisão dos instrumentos. Fim.